Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui retornando aos nossos estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O ano passado nós encerramos alguns capítulos e esse ano nós estamos dando início aos novos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo na nossa casa. Depois do recesso, nós voltamos a fazer as nossas gravações para levar um pouco de esclarecimento, de conforto a todos nós nesse momento de transição do nosso planeta, em que necessitamos de tantos esclarecimentos. Mas como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos aqui na nossa casa, nós começamos sempre com uma prece. Por isso, eu peço a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alto, fazendo a nossa religação com o nosso Pai através dessa prece. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais da nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje. É o estudo através do Evangelho de Jesus dentro da ótica espírita, para que de posse dessa nova verdade, dessa nova realidade, daquilo que somos, e que possamos, assim, com essas verdades, fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Felizes, então, por esse momento, felizes por essa oportunidade de convívio fraterno com tantos queridos irmãos, e que, em nome de todos aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, mas, sobretudo, em seu nome, amada, que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos e encontros do dia de hoje. Estamos todos juntos, graças a Deus. Bom, primeiro um feliz 2022 para todos nós, né? É um novo ciclo que se inicia, não que a vida mude da noite para o dia, ela não é assim que se faz, né? Não é dessa forma que acontece, mas é um momento de nós pararmos um pouco para refletirmos sobre aqueles projetos que nós programamos para fazer no ano que se passou, aquilo que nós realizamos, aquilo que ficou pendente e aqueles desejos que a gente gostaria de ter, de realizar no ano que se inicia. É sempre bom a gente fazer uma reflexão sobre isso, por isso que nós temos esse momento de virada, né, que a gente chama do ano, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a nossa vida, o nosso comportamento, aquilo que nós precisamos melhorar em cada um de nós, aquilo que nós precisamos realizar como tarefa do bem-estar que todos nós procuramos ter em nossas vidas. Mas, como eu falei, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos e nós vamos hoje fazer o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Eu vou estudar um item do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o suicídio e a loucura, né? Sobre essa questão da insatisfação, se ela existe realmente, e se ela existir, o que eu posso fazer para melhorar essa minha insatisfação? Nós não vamos falar aqui do suicídio, porque é um tema extremamente doloroso, profundo. Então a gente vai tentar abordar, mas trazendo uma forma de consolo, de entendimento sobre esse tema. Do suicídio consciente, né, em que a pessoa, depois de determinado período de sua vida, com os seus conflitos, ela acaba programando a extinção da sua existência, da sua vida.
e também do suicídio inconsciente, que são as loucuras que muitas das vezes a gente comete e acaba, né, terminando com a nossa existência por um ato de loucura, como, por exemplo, a embriaguez, em que levam algumas pessoas à sua morte quando batem com os carros, enfim, ao uso de substâncias não lícitas e até às vezes de substâncias lícitas como o fumo, né, as drogas, que levam as pessoas a loucuras e às vezes acabam vindo ao suicídio. Nós entendemos que não há palavra que possa consolar uma mãe ou os entes queridos que tiveram um caso de suicídio em suas famílias. Nós temos um profundo respeito por esses irmãos que tiveram um momento de insanidade, de conflitos mentais, acabaram cometendo esse ato insano em suas vidas. Nós temos um profundo respeito por eles e nós temos hoje, por exemplo, informações de que Maria, mãe de Jesus, quando aqui na Terra, né, ela é aquele espírito de uma alta hierarquia que regula, que controla, que orienta, né, na recepção desses irmãos por mortes extremamente abruptas, rompidas assim de maneira cruéis, né? Até porque ela teve uma experiência na sua vivência aqui no plano terrestre com o seu filho, né? Então nós sabemos que ela atende pela misericórdia infinita do nosso Pai a todos esses nossos irmãos que passam por esses conflitos e por essas dores. Eu me lembro que certa feita eu estava escutando, e uma coisa acima de tudo que a gente não pode esquecer: Deus é amor. Deus ama todos os seus filhos incondicionalmente. Nós sabemos que o ato do suicídio leva a um sofrimento, né? Mas a gente tem que entender que existe todo um histórico em cima disso para ser analisado do porquê desse ato. E nós vamos tentar aqui agora, nesse momento de diálogo, tentar levar um pouco de esclarecimento, de conforto, né, àqueles nossos irmãos, a maneira como nós podemos lidar com essa situação. Tanto aqueles que já passaram por esse grave momento em suas existências, como por aqueles que porventura possam agora estar nos assistindo e que tenha uma ideia de terminar com a sua existência. A gente possa levar um pouco de luz, né, para o esclarecimento sobre esse ato que não vai resolver as nossas questões mais íntimas e mais profundas. Não é dessa forma que a gente vai acabar com a situação, muito pelo contrário, nós iremos até aumentar cada vez mais. Mas como eu dizia, eu estava escutando no outro dia o Divaldo comentando sobre quando ele tinha de 12 para 13 anos de idade, uma de suas irmãs cometeu suicídio. E ele viu bem a dor dos seus parentes e a sua própria dor diante daquele ato da sua irmã. E aquilo ficou durante algum tempo na sua mente, né, o que ele poderia fazer para ajudar a sua irmã. E quando ele começou com a ação no caminho, ele teve uma ideia de como fazer para poder auxiliar essa sua irmã. E ele aí procurou um irmão dele, que era delegado de polícia em Feira de Santana, para que pudesse levá-lo, naquela época, a alguns prostíbulos, para ver o que ele podia fazer por aquelas mulheres, né, que estavam vendendo o seu corpo para a sobrevivência. E ao chegar, o seu irmão levou a um desses, as ruas, né, que naquela época não existiam motéis, essas coisas, então levasse às ruas onde as mulheres ficavam ali vendendo o seu corpo. E ele foi e
como ele mesmo diz, teve uma surpresa assim, que não dá nem para descrever, de algumas coisas que ele pôde ver, presenciar naqueles locais. E ele chegou a ver mulheres que estavam sobre a cama e debaixo da cama tinham crianças, seus filhos, que não podiam e não tinham com quem ficar, e as mulheres levavam e ficavam naquele quarto. Ele, com piedade daquelas crianças, resolveu levar um número de 10 crianças para a mansão do caminho, para lá cuidar deles. E ele fez isso, ele diz que pensando sempre na memória da sua irmã. Ele fazia esse ato para lembrar dela, não do momento trágico daquilo que aconteceu, e é isso que a gente precisa entender. Para aqueles nossos irmãos que já passaram por isso, eles necessitam de nossas preces, de nossas orações e das nossas vibrações boas, nos momentos felizes que nós tivemos juntos. E levar esse tipo de vibração para que possam chegar até eles nisso e não lembrar do momento do ato em que eles cometeram. Porque essas vibrações acabam auxiliando a eles. E ele começou a fazer isso em memória da sua irmã. Pois bem, depois de um tempo, a sua irmã reencarna e vai ser acolhida lá na mansão do caminho. Aos 6 anos de idade, ela desencarna de novo, porque tinha problemas de saúde, e ela volta a reencarnar. E hoje ela está encarnada lá na mansão do caminho. A gente tem que entender da misericórdia do nosso Pai, a misericórdia infinita dele. Nós vamos aqui tentar também fazer um pouco sobre a profilaxia daquilo que a gente pode fazer para minimizar as nossas insatisfações na vida. Porque as insatisfações, elas existem desde o momento do nosso nascimento. Vocês vejam bem, nós, em determinado momento em que nós vamos reencarnar, nós vamos ser abrigados no ventre de nossas mães. Um local em que a temperatura é sempre a mesma, nós não precisamos de fazer esforço para respirar, nós não precisamos fazer esforço para nos alimentarmos, tudo isso nossa mãe está fornecendo para todos nós. Mas há um determinado momento em que nós vamos ter que sair dessa zona, vamos dizer assim, de conforto, para abrir os olhos para a vida no plano físico. E isso deve ser de grande ansiedade para nós, para aquela criança que ali está, para o bebê, para aquele espírito, e deve ser uma insatisfação muito grande ter que largar, ter que sair daquela essência. Mas isso é o primeiro sinal daquilo que a vida vai nos oferecer. Que a vida por si só nos oferece isso. É um instinto. O instinto faz com que a gente nasça nesse plano aqui. E começam aí esses momentos. Eu estava vindo para aqui hoje e vendo sobre essa questão da vida, de como a vida ela se encarrega de determinadas coisas que a gente vai fazer ou precisa fazer, que a gente nem pensa, ela por si só faz. O que a gente chama de instinto, né? Por exemplo, eu estava hoje de manhã tomando um café da manhã, comendo um pãozinho, e eu estava pensando o seguinte, eu falei, a gente não precisa nem pensar nas enzimas digestivas para que possam fazer a digestão desse alimento que eu estou fazendo. A própria vida se encarrega de fazer isso. Nós, seres humanos, nesse processo de evolução, nós somos a única espécie capaz de viver em todos os cantos desse planeta. É a única espécie que você encontra em todos os polos, em todos os centros, em toda a Terra. Nós vamos encontrar a espécie humana. Ela é a única capaz, porque ela começou pela sua inteligência, nós sabemos disso, está lá no Livro dos Espíritos, nós somos os seres inteligentes do universo, nós começamos a ter
a saber utilizar, não o domínio, né, de alguns elementos da natureza. Nós sabemos utilizar o ar para gerar, inclusive, energia. Nós sabemos utilizar o fogo para preparar o alimento e para outras atividades do fogo. Nós sabemos utilizar da terra para construir, para plantar. Nós sabemos utilizar da água para limpeza. Enfim, para uma série de atividades, nós seres humanos somos capazes de saber usar essas forças fantásticas da natureza. Isso é a vida dizendo para a gente, nós somos capazes de superar as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis, e que a solução não é exterminar com a existência, mas é tentar resolver os conflitos e como nós podemos viver diante dessa insatisfação que às vezes a vida nos apresenta. Eu me recordo sempre quando eu falo sobre esse tema, eu me recordo de Maria, mãe de Jesus, numa sexta-feira, vendo o seu filho ser conduzido, maltratado, apedrejado, esbofeteado, cuspido. Um filho, um jovem de 33 anos de idade que só fez o bem e passando por aquilo tudo e ela conduziu até o seu Calvário. Depois de todo aquele processo, a gente tem lá no Evangelho, né? E mais ainda o que ela deu de continuidade depois disso. Como eu falei no início, Maria hoje é aquele espírito de alta hierarquia que cuida principalmente desses nossos irmãos que chegam na pátria espiritual por mortes violentas, né? Porque ela sentiu, né, essa dor, essa angústia de ver um seu filho, aquele ser que ela carregou no ventre, passar por aquele suplício e que só tinha feito o bem. Então, vocês vejam como nós podemos analisar e ver a vida de formas diferentes. E eu me lembrava que eu estava também assistindo no outro dia uma reportagem com um correspondente de guerra, e ele é uma pessoa extremamente angustiada, a gente percebe na sua fala conflitos, e em determinado momento ele disse assim, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não permitiria essa barbaridade que a gente viu aí pelas guerras, pelos conflitos, pelas guerras civis, pelas guerras religiosas, de tantos conflitos que ele já fez cobertura. Ele dizia, Deus não existe. E aí eu me lembrei de um caso em que foi contado até por Chico Xavier. Ele dizia que um homem estava num barbeiro e na conversa com o seu barbeiro ele dizia, não, Deus não existe, que se Deus existisse não existiria fome, miséria, mortes, crimes, não existiria nada disso. E aí o barbeiro, por ser um homem que acreditava em Deus, na existência de um ser supremo, ele disse, barbeiro também não existe. Mas como não existe? Você está aqui, você está cortando a minha barba, fazendo o meu cabelo? Aí ele apontou assim para o lado de fora, estava passando um homem cabeludo e barbudo, ele disse, olha lá, o barbeiro não existe. Olha lá como é que ele está, com cabelo grande, barbudo, porque barbeiro não existe. Eu disse, não existe não, o barbeiro existe. O que falta é ele procurar o barbeiro. Aí o barbeiro disse, pois é, para aqueles que também não acreditam em Deus, o que falta é a busca de Deus. A busca de Deus dentro de cada um de nós, a busca de Deus diante da vida, diante daquilo que a vida nos proporciona para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Como eu falei, nós somos os seres inteligentes do universo. Nós estamos passando por um período de grande turbulência no nosso planeta, saindo de um estágio de planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração.
Em 25 de abril de 1866, portanto há quase 156 anos atrás, duas médiuns na Sociedade Espírita Parisiense receberam um comunicado a respeito da regeneração da humanidade. E elas receberam uma mensagem em estado sonambúlico, a senhoritas M e senhorita T. Naquela época, o espiritismo às vezes era visto de maneira meio não com um olhar muito tranquilo, então para preservar essas duas senhoras, Kardec não coloca os nomes delas ali. E elas falam, é um texto longuíssimo que está em Obras Póstumas, se vocês puderem depois pegar para ler, vocês vão chegar e ver a belíssima relação que esses espíritos passaram para essas moças a respeito dessa regeneração nova dos tempos são chegados. Que não seria através desse cataclisma, que isso iria acontecer, mas sim de uma mudança de mentalidade da regeneração. Mas que nós estaríamos passando por um período muito forte, muito grande, que inclusive o suicídio iria acontecer entre as crianças. Que a loucura iria apagar do livro da vida muitas pessoas. E a gente vê isso atualmente. Eu, de 3 anos para cá, o que eu tenho escutado de jovens que acabam com as suas próprias vidas é um negócio impressionante. E essa mensagem foi passada há 156 anos atrás e que a gente viria nesse momento o suicídio em número avassaladores e que, inclusive, entre as crianças. Nós temos crianças hoje de 6 anos, 10 anos, 8 anos, 12 anos, jovens de 16, 18 anos. Nós temos casos aqui na casa de crianças que chegam aqui, que já tentaram, inclusive, o suicídio. Jovens de 10, 12, 13 anos de idade cometendo esse ato. Por exemplo, há, inclusive, uma certa influência para que se possa cometer esse ato insano. Nós tivemos aí há bem pouco tempo, na internet existiam programas chamados Baleia Azul, né, em que eram etapas que o jovem tinha que vencer nessa loucura de querer mostrar que ele é forte, que ele é salutar, que ele seria capaz de fazer determinadas coisas, ao ponto, inclusive, de tirar a sua própria vida. Nós temos outros, eu estava uma vez fazendo uma palestra lá na Taquara, na FIC da Taquara, e um pai relatou que há dias, semanas atrás, a sua filha tinha cometido suicídio, se enforcando dentro do próprio quarto. Vocês imaginem a dor do que é isso. Eu tive há bem pouco tempo um jovem, um rapaz que estudava, estava fazendo fisioterapia, frequentava academias e tal, não sei o quê, com o próprio cinto da sua roupa de prática esportiva, ele se enforcou, tirou a sua vida. Nós nos esquecemos de alguns alertas de Jesus, que é bom a gente voltar a recordar. Jesus, em determinado momento, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz para a gente o seguinte: por que vocês estão tão inquietos com o que comer, com o que vestir? E ele ainda diz assim: não é a vida mais que o alimento do corpo, e o corpo a veste da alma? Em Lucas, no capítulo 12, ele relembra que os lírios dos campos, as aves, que não trabalham, não fiam, não fazem, o Pai as abastece a si mesmo, que nem mesmo Salomão, em todo
seu reinado, foi capaz de se vestir como um daqueles pequeninos. Ainda diz homens de pouca fé. É um alerta que Jesus nos faz sobre isso. A vida vai nos proporcionar aquilo que a gente pode fazer. Como ele mesmo dizia, todos aqueles que creem nas coisas impossíveis, essas serão realizadas. Então, por que a gente vai pensar em coisas negativas? Por que não pensar naquilo que a gente pode resolver fazer? E eu me recordo de dois jovens, se assim a gente pode dizer. Um jovem há 2.600 anos atrás, que era um príncipe, seu pai era um imperador na Índia, riquíssimo. E ele, com os seus conflitos internos, não entendia muito bem o porquê da vida. Por que nós nascemos? Por que morremos? Por que nós adoecemos? Por que envelhecemos? E ele foi na busca disso. Esse jovem tinha como nome, conhecido, Siddhartha Gautama. Depois ficou conhecido como Buda. E ele faz, depois dessa busca, para entender a vida, ele descobre, ele faz o seu primeiro discurso que ele fala das 4 nobres verdades. Eu vou relatar isso para vocês daqui a pouco. Nós temos depois, há 2022 anos atrás, um jovem que nós conhecemos com o nome de Jesus, que aos 33 anos de idade veio nos trazer um roteiro de felicidade através das suas bem-aventuranças. Buda, no seu primeiro discurso, no seu primeiro sermão, trouxe essas 4 nobres verdades, que seriam: a primeira, a insatisfação. Ela existe, ela é real, ela não é fantasiosa. Nós ficamos insatisfeitos dos nossos relacionamentos, ficamos insatisfeitos com nossos governantes, ficamos insatisfeitos com o nosso emprego, com o nosso salário. Isso é real, existe. A insatisfação é real, ela existe. Não é fantasiosa. Ela existe. Ficamos doentes, ficamos insatisfeitos. Quem fica doente fica alegre porque ficou doente? Ninguém. Todos nós ficamos insatisfeitos. Mas ele, nessa busca, encontrou uma segunda verdade, que existe uma causa. E essa causa nós precisamos identificar. Nós precisamos saber o que é que está nos levando a essa insatisfação. É o meu salário que está pouco, o emprego que eu estou. Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar isso. Que é a terceira nobre verdade. Eu posso modificar, eu posso buscar. Tem coisas que naquele momento eu não vou poder modificar, mas eu posso buscar me especializar. Estou falando em termos de questão de trabalho. Eu posso me especializar e conseguir um emprego que eu consiga receber mais. Por exemplo, eu fiquei insatisfeito porque eu tinha o meu carro foi roubado e esse carro não apareceu e eu, infelizmente, não tinha condições de pagar um seguro para aquele carro, fiquei sem o carro. Eu tenho uma insatisfação, porque eu fiquei sem o carro, aquele bem que eu, com sacrifício, comprei e perdi assim da noite para o dia. Mas e aí, o que eu vou fazer? Vou ficar insatisfeito? A causa da minha insatisfação é a perda do veículo. Mas o que eu vou ter que fazer? Vou ter que me adaptar a essa situação e continuar vivendo, trabalhando, conseguindo recursos para que eu possa comprar um novo carro. E existe uma quarta verdade, que é o caminho, em que nós podemos escolher o caminho da felicidade ou o caminho do sofrimento. E ele trouxe 8 aspectos desse caminho.
como a gente pode trilhar dentro desses 8 aspectos, tendo a compreensão, coisas corretas para que eu possa andar na estrada da felicidade e que, se eu não tiver um comportamento adequado diante desses caminhos, dessa proposta, eu vou trilhar um caminho de sofrimento, de angústias e de insatisfações. Pois bem, Jesus, o seu primeiro sermão, ele nos traz as bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. Assim como o Buda, 8 aspectos, Jesus traz 8 bem-aventuranças para a gente caminhar. E eu fiz um paralelo, né, dessa junção entre esses 2 ensinamentos, o de Buda, 8 caminhos, 8 aspectos para uma vida de felicidade, e de Jesus, as suas bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças para que a gente possa viver. Também foi o primeiro sermão de Jesus na sua vida pública. O primeiro sermão que Jesus faz é das bem-aventuranças, que está em Mateus, no capítulo 5. Eu não vou poder aqui abordar de forma profunda isso, porque é longo, a gente levaria dias para a gente falar sobre esses caminhos de felicidade que esses 2 espíritos trouxeram para nós, para a nossa vida, para que a gente saiba nos relacionarmos com a nossa existência, com a nossa vida. Buda, ele faz 8 aspectos que ele relata no seu sermão. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Ou seja, compreensão correta. O que eu sou? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu tenho inteligência. Eu tenho que me comportar como um ser humano. O pensamento correto. O que eu ando pensando da vida, a respeito das pessoas? Qual é o meu pensamento? Como é que eu estou? Como é que está o meu pensamento? Esse é um caminho de trilhar para a felicidade. A fala correta. Como eu estou me expressando diante das situações, diante da vida. A ação correta. O meio de vida correto. Esse, então, quando eu li isso que ele falou do meio de vida correta, aí me faz lembrar aquelas pessoas que, às vezes, na loucura de ter prazeres, de ter, né, como Jesus dizia, né, por que vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer? Né, se o Pai proporcionou a todos vós aquilo que vocês necessitam e precisam, a vida vai proporcionar a cada um de nós. Quantas pessoas, às vezes, por loucuras, fazem coisas para viver uma vida luxuosa, não que isso não tenha de forma lícita, está tudo certo, é por isso que ele fala do meio de vida, mas muitos, às vezes, trilham por um caminho não muito correto e aí sofrem com isso. E aí essa loucura, às vezes, até os tira, né, o suicídio. Quantas pessoas, por problemas financeiros, acabam tirando as suas vidas por isso. O esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Jesus, nas suas bem-aventuranças, nos traz uma proposta de 8 bem-aventuranças, que é a conquista de virtudes. Quando ele fala, bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados aflitos, os mansos, o que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os injuriados e perseguidos. Jesus faz uma proposta de conquista de virtudes, de conduta de felicidade, de caminho de felicidade ou o caminho de sofrimento, se você não pratica essa habilidade de viver a vida. Como, por exemplo, os pobres de espírito, a conquista da virtude, da humildade, reconhecer
que nós somos seres falíveis, que nós não conhecemos tudo da vida ou sobre a vida. Nós precisamos buscar é a compreensão que Buda fala, no primeiro aspecto. Bem-aventurados os aflitos, Jesus fala da resignação, não da resignação, não é essa resignação que eu estou falando, de você, tem que ser assim, o crime acontece porque tem que ser, não é esse tipo de resignação. Roubam o dinheiro público, não é esse tipo de resignação que eu estou falando, nós estamos falando em termos de resignação, porque essas 3 primeiras falas de Jesus é você com você. Ou seja, há momentos na sua vida, na resignação, que você não pode, você não tem o que fazer. Eu citei o caso do exemplo do roubo de um automóvel. Você vai ter que se resignar, se o carro for roubado, você vai deixar de viver porque você não tem mais o carro, não. Você vai ter que se adaptar àquela situação. Você, por exemplo, tem um problema de saúde, como por exemplo a diabetes, você descobre que você está com diabetes. Você vai ter que ser resignado, aquela é uma doença que não tem cura ainda. Então você vai ter que se adaptar à vida para você continuar vivendo e sabendo que tem a diabetes. Então é esse tipo de resignação. Então é o pensamento que Buda fala. A relação com o pensamento. Como é que você está pensando as coisas que estão acontecendo na sua vida? Bem-aventurados os mansos. Jesus fala do controle interno, das suas atitudes, de como você reage ou como você age diante daquilo através da fala, da agressividade, muitas das vezes, que a gente faz com a fala. É o controle interno, você não se deixar levar por tudo que aí está, pelo noticiário que a gente está vendo toda hora, notícias tristes, ruins, que a gente sabe que existe no mundo ainda, mas você não se deixar contaminar por isso, você levar uma vida mais saudável. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça. Essa bem-aventurança é você com Deus. Esse momento é você e Deus. As 3 primeiras que Jesus fala é você com você. Essa é você com Deus, que é a fé. Você ser justo. É a ação correta te leva à paz interior. Era o que o Buda falava, é o que Jesus fala. Tem fome e sede de justiça? É a fé, a confiança na justiça infinita do Pai, da sua misericórdia infinita. Os bem-aventurados misericordiosos, Jesus fala da conquista, da virtude, do perdão. E aí, o meio de vida. Como é que você está vivendo? Você e aqueles que estão em torno de você. É o meio de vida. Eu estou me preocupando com aqueles que estão, quando Jesus dizia, chamava atenção para a gente, o seu próximo. O seu próximo é aquele que está mais próximo de você, naquele momento, naquela situação, naquela vivência juntos. Aí Buda fala sobre o meio de vida. Os limpos de coração, pureza e confiança. Ele fala do esforço que a gente precisa, Buda fala do esforço, que a gente precisa para ter um coração limpo, para você não se deixar contaminar pelas influências que aí estão. Bem-aventurados pacificadores, que inclusive é o único momento que Jesus diz assim, vocês serão chamados filhos de Deus, o dia que vocês forem pacificador, é o amor na sua essência, o amor divino, o amor incondicional, o amor que o nosso Pai tem por todos os seus filhos, por todos nós. É a atenção que Buda fala sobre isso. Como é que você está vendo, como é que você está atento às coisas que estão acontecendo? Os injuriados e perseguidos, Jesus fala da virtude da caridade. E Buda fala da concentração, da meditação, caridade. Não dá para a gente abordar, até deixa eu ver meu tempo aqui, não dá para a gente abordar de forma profunda todos esses ensinamentos. Mas a gente veio tentar trazer aqui para vocês esses aspectos
para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Para a gente entender que o suicídio não é a porta mais adequada para a nossa eliminação dos problemas. Muito pelo contrário, viver essas situações, aprender com elas, vai fazer com que a gente se fortaleça. Mas, acima de tudo, aqueles nossos irmãos que tiveram seus filhos, que tiveram seus entes queridos, que passaram por esse momento de angústia, de sofrimento, que eles possam entender que a melhor maneira de lidar com isso é através de ter a memória dos seus entes queridos, seus entes passados, com serenidade e com brandura. E entender que a misericórdia do nosso Pai é infinita. Mas como vocês sabem, e eu já estou prolongando um pouco, a gente não tem muito tempo, mas fica uma reflexão para todos nós a respeito desse tema e desses dois caminhos apresentados por esses espíritos de alta hierarquia que tiveram aqui conosco, que trouxeram ensinamentos, né? As 4 nobres verdades de Buda e as bem-aventuranças de Jesus. Não esquecendo que a nossa casa é uma casa de Ramatiz que tenta fazer a união entre esses dois conceitos religiosos. O conceito do Ocidente com o conceito do Oriente também. Bom, mas como vocês sabem, todo o nosso trabalho aqui, nós encerramos sempre com uma prece. Por isso, eu convido a todos para que possamos fazer uma prece de agradecimento por esse momento. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Amado e querido Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual reunidos conosco nesse dia. Estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos, pelo auxílio, pelos esclarecimentos e pelas energias benfeitoras. Em momentos como o de hoje, nunca nos falte em nossas vidas e no decorrer desse ano de 2022. Assim, é que em nome de todos aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo, que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado esses estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos, até um próximo encontro. Fiquem com Deus.